Rodada 37 do Brasileirão começando, família, então vamos para os nossos palpites. Vasco e Mirassol. Pra mim, o Vasco ganha meio sofrido de 2-1 pro Mirassol. O Vasco, ele tá querendo muito fazer bem na casa deles, com certeza. Eles vieram de 5 derrotas seguidas, daí meteram 5 no Internacional. E enfim, o Mirassol, ele também, eu não me surpreenderia se o Mirassol ganhasse, pelo simples fato de que o Mirassol, ele quer uma vaga direta pra Libertadores, né? Eu acho que eles não querem, tipo, entrar naquela fase eliminatória e tudo mais. E seria muito melhor pro Mirassol. Enfim, eu acho que o Vasco jogando no São Januário, com a torcida empurrando, e o Mirassol jogando fora, né? Porque se fosse dentro de casa do Mirassol, eu ficaria preocupado com o Vasco. Mas como é fora, eu acho que o... Você é vascaína! Você é Vasco? Você é Vasco? Gente, olhem pra cara dela e vejam se ela é Vasco. Ela não tem muita cara de Vasco. Grêmio e Fluminense. Eu acho que vai ser um jogo que vai terminar 2-0 pro Flu. Mesmo o Grêmio jogando na arena do Grêmio, com o Grêmio precisando se classificar para a Sul-Americana, o Fluminense não vai deixar barato também. Tenho quase certeza disso. O Fluminense, ele tá se mostrando um time muito consistente esse segundo turno. Se você for ver aqui as retrospectivas, meteu 6 do São Paulo, empatou com o Palmeiras, ganhou do Flamengo, entendeu? Empatou com o Cruzeiro, ganhou do Mirassol, inclusive lá no Maracanã, certo? Tipo, o Fluminense, assim, perdeu pro Ceará, mas o Ceará jogando em casa não é fácil, além de que ele tava com bastante desfalque. Ganhou do Inter, entende? Nesse segundo turno pra cá, o Fluminense se mostrou muito superior, entendeu? Ao que o Grêmio ele tá se demonstrando. Então acho que não seria surpresa nenhuma se o Fluminense ganhasse de 2-0. Certo? Fortaleza e Corinthians, o nosso grandíssimo Fortaleza, querendo muito sair da zona de rebaixamento, empurrando o Santos Internacional pra baixo. Fortaleza que ganhou do Red Bull Bragantino em um jogo meio cagado, mas eles não estavam jogando em casa, né? Agora eles vão jogar em casa, com a torcida empurrando para o time sair da zona do rebaixamento. Eu acho que isso importa muito. Importa muito, 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 muito. Então eu acho que o Fortaleza ganha de 1-0, porque eu acho que se o Corinthians ele abre esse jogo 1-1, eu acho que o Fortaleza não vira e toma uma virada, ok? O Corinthians vai jogar com muito desfalque. Isso ajuda pro Fortaleza, tá? Daí eu acho que o Fortaleza sai do Z4. Juventude e Santos. Juventude já rebaixado e Santos indo com o principal elenco, jogando no Alfredo Jaconi. Eu acho que o Juventude, ele, talvez pela resenha, ele comece ganhando, mas eu tenho quase certeza que o Santos, ele vai abrir o placar. 2-1 foi um placar meio sonhador, mas eu não duvidaria se isso aqui terminasse um empate de 0-0, com ambos os times sendo porcarias, porque, né, foi o que eles demonstraram, né? Então, assim, 2-1 é um placar meio sonhador, mas vamos ver no que dá. São Paulo e Internacional. Ambos os times na rodada passada, eles, não posso falar, levaram uma bela surra. Mas eu ainda acho que o São Paulo, pra recuperar a moral, pra se garantir numa Sul-Americana, né? Pra falar, não, rapaziada, a gente tá no game. Eu acho que ganha do Inter de, tipo, 2-0. Eu não sei. O Inter, ele, assim, não é um jogo de zebra. O Inter, se ganhar, não é zebra. Mas o Inter, pelo que ele tá demonstrando esse campeonato inteiro, o Internacional, ele tem tudo pra cair. Jogar a Bezona, assim, como um ano de hiato, né? Um aninho de castigo pro Internacional, que fez decisões bem questionáveis. Tentou inventar muita moda e não se pegou alguma coisa. Bahia e Sport Recife. Mano, aqui dá pra chutar alto, não dá? Aqui dá pra chutar um 4-1, com talvez um golzinho do Sport. Um saldo de gols menos 44. Assim, eu coloquei um gol ali de honra, sabe? Aquele golzinho de honra que o Bahia começa ganhando, a Sport empata, aí o Bahia mete mais 2. Eu acho que é isso que pode acontecer. Flamengo e Ceará. Cara, o Flamengo e Ceará é um jogo engraçado. Cara, tem tudo pra dar Flamengo. Tudo pra dar Flamengo. Tudo pro Flamengo meter uns 3 no Ceará, ganhar de 3-0. Olha que placar bonito, 3-0. Tem tudo. Eu acho que o Ceará, ele não ganha. Eu acho que o Ceará não consegue se manter. Eu acho que nem com uma maleta preta, branca, azul, amarela, verde do Palmeiras, o Ceará consegue se manter. Então eu acho que vai terminar um belo de um 3-0 esse jogo, ok? Que lindeza. Cruzeiro e Botafogo, um jogo difícil. Não vou falar que é um jogo fácil, porque não é um jogo fácil. Cruzeirinho e Botafogo. Eu ainda acho que o Cruzeiro é mais favorito ainda, sabe? Cruzeiro querendo ganhar, vitória, pá. Mas o Botafogo não vai deixar barato, mas como vai ser no Mineirão,
Eu ainda acho que o Cruzeiro ganha por 2-1, talvez. Eu acho que nem isso. Eu acho que vai terminar o jogo 1-0, sendo sincero. Será que não vai terminar empatado? Na verdade, eu acho que esse jogo vai terminar empatado. Vai terminar 1-1. É isso. Eu acho que esse jogo vai terminar 1-1 com o Palmeiras e o Cruzeiro empatando em saldo de pontos. E, pela rodada 34 que estão rejogando, nós vamos ter o quê? 2 vices jogando. Atlético Mineiro na Arena MRV contra o Palmeiras. 2 que já devem, até essa altura do campeonato, já podem ter largado os bets, né? Com o resultado aqui que pode ter aqui do 8h30, né? Não, vai ser 8h30. Os dois vão jogar no mesmo tempo. Ixi. Então, dependendo, o Palmeiras pode ficar muito motivado ou pode ficar muito frustrado. Atlético Mineiro, coitado do Atlético Mineiro, empatou com o Flamengo depois que perdeu a final da Sul-Americana. Vai jogar contra o Palmeiras, não vai ser fácil a vida deles. Mas não podemos esquecer que o Palmeiras é o Palmeiras, né? Então eu ainda acho que, apesar de tudo, dos 2 vices jogando, você ser vice da Libertadores pesa mais do que vice de uma Sul-Americana. Eu ainda acho que o Palmeiras ganha, entendeu? Por um placar apertado. O Red Bull, Bragantino e o Vitória. Aqui é resenha. Aqui é resenha. Aqui é uma resenha tão legal que o Red Bull Bragantino ganha do Vitória por 2-1. Talvez não seja o placar exato, mas eu acho que o Bragantino é favorito para ganhar. Depois daquela derrota medíocre que eles tiveram pro Fortaleza, que eles dominaram o jogo, eles vão vir sedentos. Ainda mais jogando em casa de novo. E o Bragantino, ele quer, obviamente, ganhar, né? Pra se classificar para uma competição europeia. Olha, ó. É uma competição Conmebol, né? Porque o próximo jogo vai ser resenha. Porque vai ser o quê? O Bragantino querendo se classificar para uma Sul-Americana e o Internacional não querendo ir mamar. Mas o Vitória também não vai ter vida fácil contra o São Paulo. Só que o Barradão vai ficar do caralho, mano. O Barradão, ele vai ficar um negócio muito, muito legal. De verdade. Contra o São Paulo ainda, né? Que o São Paulo também, às vezes, pode já estar classificado aqui para uma Sul-Americana, já pode jogar ali com as reservas, entende? Então, colocar rapaziada sub-18, sub-20 pra jogar, entendeu? E aqui tem potencial pra resenha. Só que eles precisam contar com uma derrota do Fortaleza pro Botafogo, que já tá classificado já. Mas talvez eles queiram se classificar pra Libertadores aqui nesse cenário. E o Botafogo, jogando no Newton Santos, lá no Engenhão, óbvio que vai querer se classificar pra uma Libertadores. Libertadores vale muito mais do que a Sul-Americana. Então aqui, alto potencial de resenha, hein? Mas na verdade, eu acho que já liberou a vaga, né? A 5ª vaga. Então eu acho que até o 7º colocado, você já tá na fase pré-Libertadores, né? Só que nesse cenário o Botafogo já se classificou. Nesse cenário. A gente falou que o Botafogo empata, né? É que se o Botafogo perde, tira aqui 2 pontos. Não, ainda assim fica tranquilo. Por causa dessa vaga que liberou, talvez o Botafogo faça um corpo mole e o Fortaleza se mantenha. Entende? Mas o Botafogo não vai deixar barato, porque o último jogo em casa. Quer fazer bonito. Mas enfim, isso aqui é um papo pra outro jogo. Pra mim, meus palpites da semana é esse: Vasco ganhando de 2-1 do Mirassol, o Fluminense ganhando do Grêmio de 2-0. Vamos lá. Vasco e Mirassol, 2-1 Vasco. Grêmio e Fluminense, 2-0 Fluminense. Fortaleza e Corinthians, Fortaleza 1-0. Juventude e Santos, Santos 2-1. São Paulo Internacional, São Paulo 2-0. Bahia e Sport Recife, Bahia 4-1. Flamengo e Ceará, Flamengo 3-0. Cruzeiro e Botafogo, empate. Red Bull, Bragantino e Vitória, Bragantino 2-1. Atlético Mineiro e Palmeiras, Palmeiras 1-0. Que nos dá alto potencial de resenha para a última rodada, com pelo menos até o Santos com potencial de cair. Atlético Mineiro já não entra nessa daqui por causa do saldo de gols, né? Mas seria resenha esse cenário aqui, hein? Seria resenha.